eu recebi um desafio da Raquel, que era para falar sobre chamado e obediência. E eu entendi o desafio da Raquel como 2 desafios, porque o primeiro desafio é gravar esse vídeo. E pra mim é um pouco constrangedor ter que gravá-lo. Mas como é para falar sobre algo que eu tenho vivido, então eu aceitei de coração aberto esse desafio. O que é chamado? Chamado não é algo que é meu, não é algo que é seu. Chamado é algo que é de Deus. E Ele coloca nas nossas vidas para que a gente cumpra o propósito que Ele tem para nós aqui. E quando o Senhor chama e Ele capacita. E Ele dá o sustento. E acredito que a maior parte de vocês que estão aí, vocês me conhecem e sabem um pouco da minha história e sabem que eu estou longe de casa e estou longe de casa para cumprir o chamado que o Senhor tem para minha vida. O Senhor falou comigo ano passado que eu iria sair de casa e que eu iria vir para Belo Horizonte para fazer um seminário teológico, porque Ele tinha sonhos para minha vida e os sonhos que Ele tinha eram ministeriais. E o chamado vai muito além do que a gente possa pensar, além do que a gente possa imaginar. Porque cumprir o chamado de Deus é fazer a vontade do Senhor. E fazer a vontade do Senhor com um propósito, que muitas vezes a gente nem sabe qual é o propósito. O Senhor falou comigo que eu viria. Ele não disse quanto tempo eu ia ficar longe de casa. Mas eu entendo que eu vou ficar no mínimo 2 anos, que é o tempo do seminário. E é com alegria no coração que a gente deve cumprir o chamado. Porque se a gente não cumpre o que o Senhor chamou a gente para fazer, a gente não é feliz. A gente pode até ter uma vida simples, a gente pode ter uma vida com conforto, a gente pode ter uma vida legal, mas não é plena. Porque a nossa vida só é plena quando a gente está fazendo a vontade do Senhor e fazendo aquilo que o Senhor nos chamou. Viver o chamado do Senhor nem sempre é fácil. Muitas vezes é um desafio. Para mim é um desafio estar longe de casa, longe da minha família, longe de vocês. Você sabe que eu amo muito vocês, que vocês estão no meu coração. Mas, quando o Senhor chama, você tem 2 escolhas. Você pode obedecer ou você pode continuar teimando, como muitas vezes a gente faz. E eu decidi obedecer ao Senhor. Eu decidi obedecer e cumprir o que o Senhor colocou no meu coração. E o Senhor confirmou isso através de vida de outras pessoas. Porque quando o Senhor chama, a gente não é solto no mundo. E eu tinha pessoas que estavam acima de mim, que eu obedecia e que eu ainda obedeço. E estou abaixo da autoridade dessas pessoas. Então, a primeira coisa que eu fiz foi o quê? Consultar o Senhor, para ver se de fato era isso que o Senhor queria para a minha vida. Depois, eu consultei a minha família e os meus pastores. Por quê? Porque eles eram autoridade sobre a minha vida. E daí, o Senhor colocou no coração deles também e foi confirmando. E viver o chamado do Senhor não é viver em desobediência, é viver em obediência. Então, se é obediência, o Senhor vai levantar pessoas, o Senhor vai confirmar isso no coração dos seus líderes, dos seus pais. Eu sei que muitas vezes a gente tem que fazer coisas que são contra a nossa vontade, mas isso também é parte do chamado. Muitas vezes as pessoas acham que viver o chamado do Senhor é viver um conto de fadas. E na verdade não é. Existem muitos desafios. Existem desafios financeiros, existem desafios emocionais, existem muitas renúncias. Estar em Belo Horizonte parte de muitas coisas que eu te disse agora. Eu renunciei várias coisas. Eu tenho vivido desafios financeiros. E eu tenho vivido desafios emocionais. Por estar longe das pessoas que eu amo. Por estar longe da cidade que eu amo. Engraçado é que muitas vezes a gente acha que para servir ao Senhor a gente precisa de dinheiro. Mas a gente serve ao Senhor, não é o Deus do dinheiro. A gente serve ao Senhor que supre todas as necessidades. Eu estava aqui e viver aqui é um desafio diário. E o Senhor tem, testado todos os dias a minha fé. E o mês passado estava muito, muito apertado, sem nem saber o meu pai. Eu nem sei como é que eu vou concluir o pagamento das contas. Mas eu creio que o Senhor vai providenciar todas as coisas. E o Senhor colocou no meu coração para eu ofertar na vida de um dos seminaristas. Era um dinheiro pouco, mas era pouco. Mas para quem não tinha nada, era muito. E o Senhor falou bem assim, oferte na vida daquele rapaz. E eu disse, Senhor, esse mês não dá não, pai. O Senhor conhece a minha realidade financeira. E esse mês eu não tenho condições. E o Senhor se calou.
Depois, o Senhor falou comigo o seguinte: se você é limitada, eu não sou limitada. Eu sou um Deus ilimitado. Faça só o que eu te disse. E eu fui lá e ofertei na vida desse rapaz. Mas o Senhor é tão maravilhoso. O Senhor é tão... Ele supera as nossas expectativas. Que o dinheiro deu para eu pagar as contas. O dinheiro deu para eu passar um mês. E no final das contas eu fiz mais do que eu esperava fazer. E por quê? Porque eu resolvi escutar a voz do Senhor. Eu sei que muitos de vocês que estão aí, o Senhor tem chamado para fazer algumas coisas. Não quer dizer que você precisa ir para longe de casa, mas o Senhor tem chamado vocês para fazer coisas. E às vezes a gente tem se perguntado: ô meu Pai, será que o Senhor tem chamado para isso? E o Senhor, Ele pede para que a gente creia, para que a gente possa ver as coisas que Ele tem para fazer nas nossas vidas. E viver a vontade do Senhor é a melhor coisa do mundo. Mesmo sendo difícil, mesmo que doa. Crescer dói, mas é necessário. Então, vamos aproveitar enquanto somos jovens, enquanto temos saúde, enquanto temos disposição para fazer a vontade do Senhor. E obedecer o chamado que Ele tem depositado em nossas vidas. Nós precisamos começar a perguntar: Senhor, para que o Senhor nos chamou? Para que o Senhor me chamou? Senhor, qual é o talento que o Senhor tem para dar para mim, para que eu possa usar segundo a tua obra? Às vezes a gente é músico e o Senhor quer usar a música para alcançar pessoas, mas às vezes o Senhor quer que você guarde esse talento e faça outra coisa que você acha que não tem capacidade. Quando o Senhor me chamou para ir para a Jordânia, e eu falei: vou fazer o que lá, Senhor? Eu não sou da saúde, eu não falo inglês, eu não falo árabe. E o Senhor falou para mim: você vai amar pessoas, você vai abraçar pessoas e você vai passar amor. E foi isso que eu fui fazer lá, porque às vezes eu achava que eu era incapaz de fazer alguma coisa para aquela nação. Mas o Senhor me chamou para que eu pudesse servir. E eu tô aqui e o Senhor me chamou mais uma vez para servir. E eu tenho servido aqui. E eu tenho servido com alegria. E eu tenho sentido uma motivação muito grande no meu coração para estar servindo aqui. Porque quando o Senhor nos chama para fazer algo, Ele chama e Ele gera no nosso coração amor pelo aquilo que a gente tem feito. Então eu espero poder ajudar vocês um pouco sobre o que é ouvir a voz do Senhor. E eu vou dizer: vale a pena obedecer. Porque existem frutos que a gente recebe que só quem obedece recebe. Eu tenho vivido experiências maravilhosas no Senhor. Eu tenho crescido no Espírito e eu tenho experimentado coisas maravilhosas que só quem vive no Espírito entende. E vale a pena fazer a vontade de Deus, vale a pena obedecer. Tchau. Beijo, até a próxima.